Bom dia, pessoal, ou boa noite ou boa tarde, né? A depender do horário que vocês vão estar assistindo esse episódio, né? Hoje, quinto episódio do podcast Carreira de Sucesso. Estou aqui novamente, juntamente com Júlia Miranda e com o presidente Herbert Alcântara, da OAB, tá bom? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio, que será muito especial. A gente está trazendo uma pessoa muito bacana. Eu admiro muito a carreira profissional. A gente vai conversar um pouquinho sobre vida profissional, carreira acadêmica, questão da advocacia, obviamente, né? E também um pouquinho sobre o OAB. E eu queria agradecer os nossos parceiros, o pessoal aqui do estúdio, que, enfim, tem sido realmente um parceiro muito bacana para a gente, que tem feito todo esse projeto acontecer. A Cachaça Balalaica, que tem sido também um parceiro bem bacana durante todo esse tempo do podcast. E Cal, que é a nossa maravilhosa aí, que está por trás das nossas artes. Eu sempre falo isso, eu realmente agradeço muito por toda a ajuda que tem feito aí por nós. Então, obrigado aos parceiros e vamos dar início a esse episódio. Só para vocês conhecerem um pouquinho o Herbert Alcântara, pessoal, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros. Ele é o único sócio do escritório de advocacia Herbert Alcântara, Sociedade Individual de Advocacia, advogado militante, pós-graduado em Direito Econômico pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Universidade Estadual de Montes Claros, MBA pela FGV em Direito Tributário, mestre pela UFJJM, UFVJM. isso, doutor pela UFSC, professor efetivo na Universidade Estadual de Montes Claros e presidente da 11ª subseção da OAB em Montes Claros. Presidente Herbert, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, disponibilizando o seu tempo para poder bater esse bate-papo agradável, né? Pode ficar à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme o Josias já disse. Inicialmente, eu que agradeço o convite para estar aqui num projeto tão exitoso, um projeto tão inovador, e um projeto que possibilita trazer, além de informação, trazer motivação para aqueles que espelham em pessoas que talvez já saíram na frente pelo tempo ou pelos resultados. Então, eu que agradeço e parabenizo que práticas como essa sejam difundidas e outros colegas possam também utilizar de projetos como esse para potencializar não só a advocacia, mas a sociedade como um todo. Muito obrigado. É a nossa ideia, né? Antes, só um adendo, estamos ao vivo no nosso Instagram. Mas esse vídeo vai ficar gravado, né, no Instagram, vai ficar salvo no Instagram, mas esse vídeo também vai para o YouTube. E é importante porque aí o pessoal consegue assistir, pausar, assistir acelerado, enfim, da forma como preferir. Então, já a gente coloca o vídeo no YouTube para subir para vocês, tá bom? Mas está ao vivo no Instagram, é importante deixar claro. Para começar, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória lá no início, né? Por que você escolheu direito, né? Como que você chegou a essa escolha, né? Se foi por influência da família, de algum amigo, de algum colega. Josias, sou de cidade pequena, nasci em Salinas, todos da região nossa conhecem, né? Norte de Minas. Da cachaça. Terra da Isso, cachaça. capital mundial da cachaça. E capital mundial, talvez, daqueles também que querem e buscam pelo seu propósito e alcançam. Minha história não é tão diferente quanto a de vários outros norte-mineiros que saíram de sua cidade para buscar, inicialmente, estudo. E, naquele momento, naquela época, quando eu saí de Salinas, o foco, talvez, de quem tinha uma estruturação de estudo em Salinas não era como numa cidade igual Montes Claros, que prepara os estudantes, na sua maioria, para um vestibular, para focar num ensino superior. E com essa visão local, meus pais, com muito esforço, proporcionou que eu tivesse que me deslocar para buscar outras áreas e outros níveis de estudo para entrar numa faculdade, em especial na faculdade pública, porque naquele momento não era possível pensar em pagar uma faculdade privada, uma faculdade particular na minha família. E com isso, toda a minha estruturação após o ensino fundamental, na época do ensino fundamental, quando eu já passei para o primeiro ano, meu foco foi total em como eu poderia entrar no ensino superior gratuito. E sempre minha vontade foi resolver problemas, como presidente de agremiações, como membro de entidades estudantis, e com essa característica natural de envolver com pessoas, eu sempre
linkei com a área do direito. Teve um fato também que, naquele momento, quando a gente fala de cidade pequena, e minha família não fugia disso, tinha aquela vontade de ter um advogado na família, de ter um médico na família. Então, assim, muitas vezes você é direcionado por uma vontade que nem é sua, mas, no meu caso, isso casou a vontade familiar com a vontade pessoal e as características que me norteavam naquele momento como formador e como adolescente crescendo numa perspectiva de buscar saber o que você vai escolher para fazer com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, o resto da sua vida, né? E eu fui feliz com a minha escolha de ter enveredado e ter me dedicado para alcançar o tão esperado curso de Direito e, consequentemente, ser advogado, né? Que foi sempre o meu objetivo inicial quando eu entrei na faculdade. Bacana. E, Herbert, tinha alguém assim, na sua família que é da área do direito? Acho que o pessoal tem essa curiosidade, né? Assim, alguém te inspirou? Sim, eu sou neto mais velho. E na minha família, por ser neto mais velho, às vezes, naquele momento, meus tios... Eu tenho um tio que é formado em Direito, mas ele não advogava. Ele passou na UAB, teve a carteira, mas ele não advogava, que o foco dele era um concurso. Até por questões de início de carreira, por não ter ninguém na família. Então, eu tive ele como aquele que formou em Direito primeiro, mas não tinha a característica de advogado para que eu pudesse seguir. Eu não tinha um escritório para fazer um estágio na família quando eu decidi, porque logo que ele formou, ele passou no concurso e foi morar em Belo Horizonte. Então, isso possibilitou, ou melhor, impediu que eu tivesse um contato direto de alguém familiar na área jurídica, em especial na área da advocacia, que era o meu objetivo inicial total. Então, de forma muito clara, eu sou o primeiro a viver da advocacia na família que vem de pessoas, por ser o primeiro neto, vem do interior, vem de Salinas, né? Então, essa foi a trajetória. Eu ia até perguntar mesmo, assim, se você já entrou na faculdade pensando em advogar, porque até teve agora um evento, né, que você palestrou no evento da OAB Jovem, da qual faço parte da comissão, e você estava falando, né, que é difícil hoje em dia, você é professor universitário, chegar na sala de aula e perguntar quem quer advogar, e aí muita gente levanta a mão, né? Na minha época isso também foi assim, acho que só eu e mais uma colega levantamos a mão, falando que pensávamos em advogar. Não sabia que a advocacia era isso, mas, enfim, pensava em advogar, achava interessante, e hoje eu acho ainda mais exercendo, né? Mas, assim, acho que é difícil realmente a pessoa entrar no direito pensando em advogar. Hoje não é tão comum. Então, como que era quando você entrou? Sim, na minha época não era tão... o percentual era maior. As pessoas ainda, os colegas ainda queriam. Hoje, quando eu faço essa pergunta na sala de aula para meus alunos, quem quer, no primeiro dia de aula, quem quer ser advogado aqui? 10% levanta o braço. Ou seja, 90% quer uma área estável. Quer um concurso para ter estabilidade e não ficar à mercê do mercado, não ficar à mercê da possibilidade de buscar um cliente. Isso é válido, isso é muito válido. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, era mais ou menos dividido, mas tinha um percentual um pouco maior também de concurso público, buscar um concurso público por estabilidade. Isso foi diminuindo com o tempo, esse percentual, mas eu faço um esforço tremendo na sala e demonstro que a advocacia, em sua essência, talvez por ser até o líder, estou como presidente da nossa área aqui, é um papel que eu tenho para fazer, que é motivar aquele que está formando na base para entregar. E mais né? ouvido com mais atenção, né? Com certeza. Você estando numa posição de destaque, as pessoas, né, vão te escutar mais, né? Sim, porque às vezes o que os alunos escutam antes de ter o contato com o advogado, com a advocacia, que talvez ele vai ter isso só quando ele estiver fazendo um estágio obrigatório na faculdade, quando ele chega na formação de fazer esse estágio, já está enraizado a vontade de tentar um concurso público. Sim, sem contar aqueles velhos ditados populares que não são ditados, né? Questões estatísticas. Não, porque hoje existe um advogado para cada 10 pessoas no país, não vale a pena, né? Você não vai ganhar dinheiro fácil, né? Sim. Josias, essa questão de estatística, com certeza, influencia a decisão, porque o ser humano, ele quer conforto. Exatamente. O ser humano, ele não quer passar por um desconforto para chegar num propósito. Isso é natural. Isso é da essência do ser humano. Então, quando você fala que no mercado, igual você disse, vários ditados que são negativos para a advocacia e que eu até combato isso, que nós temos que valorizar e falar que, independentemente da quantidade, nós buscamos o tempo todo formar com projetos, formar com estudo, formar com estrutura na instituição de classe para potencializar que, independentemente da quantidade, a qualidade que vai sobressair.
Isso faz toda a diferença. Aí você tem que colocar isso no aluno, no acadêmico, se ele está disposto a sair do conforto, do Netflix, do Instagram, e se dedicar a ponto de alcançar o seu propósito. Se o propósito dele for ser advogado e ele se dedicar, eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz na profissão. Também acho. Herbert, a gente, né, como jovem advogado, eu falando, né, assim como sou, a gente passa por várias dificuldades assim no início da carreira, né? A gente fica em dúvida, a gente se questiona, né, se a gente está no caminho certo. Às vezes a gente entra para um escritório de advocacia e às vezes a gente acha que não vai ter o retorno que a gente espera, né? E alinhado a isso, eu quero te perguntar como que foi para você escolher fundar o seu próprio escritório de advocacia, quais foram os desafios que você encontrou, ou se para você foi tranquilo, né? Perfeito. Eu acho que eu posso falar bem dessas fases ou desses nichos que nós temos de escritórios. Quando eu formei, eu fazia estágio no escritório, que esse escritório ele tinha uma característica de direito público, o que me levou à formação e de ser apaixonado pelo direito público. Porque quando eu fiz estágio, eu já entrei nesse escritório e fiquei nesse escritório 8 anos. Fiquei nesse escritório 2 anos como 9 anos. Fiquei 2 anos como estagiário e fiquei 7 anos como advogado associado. Então, eu tinha a caracterização e vivenciei um escritório que antes contratava e pagava fixo. E depois eu passei para ser um associado, onde eu estava numa estrutura dentro de um escritório, mas o escritório não tinha independência do meu nome para atendimento. Tudo era vinculado a um guarda-chuva, onde esse escritório sempre aparecia como responsável do escritório e nós, associados, contribuíamos com condomínios. Para o início de uma carreira onde você não tem clientes, onde você não tem segurança financeira e orçamentária, isso foi muito bom para a minha carreira. Porque eu tinha um custo pequeno, o que possibilitava que eu pudesse organizar e, de forma objetiva, já saber quanto seria o custo do meu escritório naquele momento. Diferentemente, se eu tivesse já montado um escritório com o meu nome na parede e tendo que pagar aluguel, água, luz, internet, estrutura de organização, móveis, eu já entraria num procedimento organizacional de gestão onde, ao invés de eu estar entrando, eu já estaria negativo no meu mês. Então, se você me perguntar, Herbert, qual sugestão? É difícil? Ser associado é difícil. Mas talvez no primeiro momento, para quem não tem uma família estruturada na área jurídica, quem não tem um envolvimento e uma entrada já após formado para ter uma estruturação, a associação com alguém que já tem estrutura é o melhor caminho. Até por questões técnicas. Quando nós formamos, existe uma insegurança técnica, porque você vai trabalhar com vidas, com mudança de vidas, com transformação de vidas. E isso, sozinho, ele te traz uma responsabilização que, às vezes, na faculdade não te ensina e não te faz passar por isso. Porque lá, todos os procedimentos, você está assistido por um professor. E muita teoria, né? Pouca muita prática. teoria. E muita teoria. Então, quando você está no meio de uma associação, com certeza, você consegue dividir as angústias, a tecnicidade, os caminhos a ser tomados. Mesmo que talvez aquele colega não tenha responsabilidade contratual com o seu cliente, mas que você consegue ter uma segurança maior, isso com certeza. Aí você me perguntou quando que você decidiu colocar. Chega um ponto na sua carreira que você, naturalmente, você começa a buscar novos caminhos. Por vários motivos. Por talvez as propostas e os propósitos de onde você está não sejam as mesmas suas. Muitas vezes as suas ideias não são acolhidas no ambiente que você está. Isso naturalmente te faz a buscar outros horizontes, a buscar novos projetos. E foi o que aconteceu. Onde eu estava, eu não tinha independência por não ser sócio, eu era associado. E chegou um ponto que minhas vontades de gestão, minhas ideias como associado não estavam sendo acolhidas da forma que eu imaginava. E aí eu falei, chegou um momento de buscar novos ares. E esses novos ares era adquirir meu espaço próprio. Foi um marco que eu coloquei na minha carreira, que quando eu tivesse condições de comprar meu espaço próprio, onde eu montasse minha sede própria, eu
era um marco para que eu pudesse sair da associação e assumir uma carreira. Tem uma segurança de fato, né? Sim. Sim. É no mesmo lugar, Herbert? Assim, você começou no lugar que você está hoje? Sim, mesmo lugar. Foi boa essa pergunta, Júlia. Eu percebo a constância e a credibilidade, elas andam muito juntas. Aquele que não tem raízes e não tem uma tradição de entrega, que não é constante, ele gera insegurança para quem vai contratá-lo. Então, de quando eu decidi, eu fiquei 8 anos num local como associado, saí, hoje eu tenho 7 anos que eu estou, 8 anos já, estou ficando velho, 8 anos que eu já estou nessa sede, e sede própria, isso demonstra uma validação, ainda mais em tempos de muitos golpes. Os golpistas hoje utilizam processos dos colegas advogados para aplicar golpes. A segurança dele saber que ele vai chegar lá e ter uma sede, ter um nome, isso é muito importante. Então, essa transição foi muito baseada nisso. Quando eu consegui adquirir com muito esforço minha sede própria, era o momento de colocar meu nome na parede, colocar meu nome na placa e me colocar de forma individualizada, né? Uma responsabilização individualizada perante a sociedade, perante a clientela. Não, e vai se criando também, é uma coisa até engraçada, que foge um pouco do assunto, um aspecto de tradição. Não sei se você conhece, não sei se o nome é Casa dos Parafusos, que fica ali na Praça de Esportes. É o mesmo lugar, não fizeram muitas reformas lá, deixaram do mesmo jeito, mas todo mundo que vai comprar lembra aquele lugar lá que vende parafusos na Praça de Esportes. Sim. Comercialmente, e a sociedade, nós podemos dizer que existe fórmula matemática, né? Mas eu acredito que numa ciência, numa matéria, numa área que é o direito, que está enraizado com tradições, com algo formal, se você consegue manter uma periodicidade, uma constância, você demonstra para o cliente que você é sólido e ele pode confiar em você. Então, vai muito disso, do propósito do escritório, sabe? De constância, confiança e credibilidade. Muito legal, Herbert. É muito bom te ouvir, porque é muito racional, né? Assim, Sim. a forma como você fala, Sim. é porque às vezes a pessoa te vê assim, já numa posição de destaque, mas é legal ver como que foi construída essa história. E acho que aí já veio já alguns conselhos, né? Para os jovens advogados que estão começando, que estão assim, será que eu abro meu próprio escritório? Onde que eu abro? Como que eu invisto? Estou inseguro? Como que eu começo? Então, muito legal você trazer isso. Júlia, é interessante a gente falar, você perguntou também dos desafios e das dificuldades. Como associado, tinha dificuldades e desafios? Muitas. E muitos desafios. Como dono de escritório, tem muitas dificuldades? Muitas. A responsabilidade aumenta, né? Muita responsabilidade. Tem desafios? Vários desafios. Então, o que nós temos que entender? Que na nossa vida profissional, educacional, sentimental, nós teremos desafios. Agora, como você vai enfrentar? Qual que é a estruturação e a força psicológica, mental, física que você vai destinar para resolver aquele problema sem maiores desgastes, sem maiores prejuízos? Porque tem muitas pessoas que potencializam problemas. Você já percebeu isso? Chega um problema, já começa a reclamar antes de analisar. Tem outras não, que o problema chega e é natural a resolução. É natural a resolução. Então, sempre teremos problemas e dificuldades, sempre. Na associação, no advogado contratado e no advogado dono do escritório. Aí tem que ver qual que é o desafio que você quer superar. E não existe fórmula mágica. Mais uma vez eu digo. Não existe receita de bolo. Vai ter sucesso aquele que faz isso. Não. Eu conheço colegas que são contratados e são felizes. Conheço colegas que são associados e são felizes. Conheço colegas que são donos do escritório e são felizes. E quando eu falo felicidade, não é felicidade de sucesso financeiro. É felicidade de conseguir viver uma vida feliz. E a felicidade é muito particular. O que você gosta, Josias, é diferente do que Júlia gosta. Com certeza. Do que eu gosto. Com certeza. Mas... e todos nós estamos felizes. Atendendo e atingindo alguma área da vida, alguma área da sociedade, algum propósito profissional, algum propósito institucional. Tudo isso faz parte dessa gama de felicidade que nós entregaremos, né? E assim, Herbert, qual que seria, o que você consideraria como um marco assim na sua carreira profissional? Seria então essa construção desse escritório, né? Ou seria ter atingido agora a presidência da OAB? Ou então tudo, né? Cada momento da sua vida teve um marco que você considera? Ou você consegue falar assim, não, esse aqui para mim, caramba, foi um marco. Hoje assim, né? Eu tenho pouco tempo de advocacia, mas eu
consigo visualizar que um marco para mim foi poder ter meu próprio escritório, montar meu próprio escritório. Eu falei assim, caramba, qualquer coisa que vier daí vai ser um acréscimo, mas isso para mim foi fantástico, sabe? Então, você tem algo específico ou foram várias coisas? Júlia, eu acredito que eu sou grato e agradeço todos os dias por ter conseguido alcançar patamares que talvez de onde eu saí lá atrás eu não imaginaria chegar. Então, isso viver da advocacia é o primeiro marco. Porque quando você se predispõe a viver um propósito e você gosta daquilo, isso é muito, muito gostoso e muito leve e muito prazeroso. Eu tive vários marcos, vários. O primeiro marco foi conseguir um estágio. Quando eu consegui esse estágio nesse escritório, foi um escritório de um professor meu da época. Então, você tendo um professor como referência na área que você quer atuar e você conseguir um estágio lá, já é o primeiro marco para você entrar no mundo jurídico, para conhecer a prática tão difícil que a gente talvez não tem na faculdade, na completude do que é ser advogado, o que é ser operador do direito. Depois disso, um marco de conseguir formar e passar na OAB de primeira, que é uma dificuldade enorme em relação a isso. Depois, me encontrar e trabalhar como advogado logo após formar, que é outra dificuldade. Quantos colegas nós temos que estão aí, já passaram na OAB, já têm a carteira da OAB na mão e não conseguem entrar no mercado de trabalho? Isso é outra dificuldade. Depois, uma trajetória de conseguir viver da advocacia nesse período. Mais um passo a ser comemorado, montar meu próprio escritório. E aí você vai colocando metas profissionais de gestão, possibilitar que outros colegas participem do escritório e vivam da advocacia através do seu escritório. Tudo isso são marcos que eu acredito que contribuem com um todo de entrega final e de melhoria da sociedade e de melhoria e satisfação do cliente. Isso, então, se eu não consigo pontuar um fato específico. São vários. Quando eu passei no concurso da universidade e saí de contratado para efetivo. Então, assim, são vários marcos. Quando eu consegui finalizar meu mestrado, que eu tinha que pegar um carro aqui todo dia de madrugada, segunda-feira, e chegar terça-feira à noite ou quarta-feira. Então, assim, são vitórias que vão acontecer na sua vida dentro de um propósito que você se predispôs a viver. E isso vai incrementar. É um tijolinho que você vai ficando feliz. Eu sou grato a tudo. Eu sou grato por vocês terem me convidado a estar aqui. Sou grato por ter possibilidade de estar aqui falando em nome de uma representação de ordem. Sou grato por possibilitar ter contato com alunos, com acadêmicos que logo, logo serão colegas nossos no dia a dia. Sou grato pelo cliente que estava no escritório ontem e hoje de manhã, às 8 horas da manhã. Então, assim, a gente tem que ser grato. E essa gratidão que eu tenho me traz muita alegria e muita felicidade, porque todo dia, para mim, é uma vitória diferente. E todo dia é uma vitória não de valores, mas de conseguir viver aquele propósito que eu me predispus a viver. Muito bom, Herbert. Muito bacana. Ótimo. Mesmo. Herbert, a gente ficou aqui lendo seu currículo, né? Quase 2 minutos só para ler o seu currículo. Até brincaram, falaram assim, como é que dá conta de fazer tanta coisa, né? Mas, enfim. E aí é uma outra dúvida recorrente que pessoas que estão iniciando a sua advocacia têm, né? Vale a pena eu me especializar, fazer uma pós-graduação? Isso é só para fins de currículo, né? E a gente viu que você tem várias especializações, você tem pós-graduações, é doutor, é mestre, e a gente queria saber de que forma isso impacta o seu exercício da advocacia. Antes de responder, Josias, voltando só, tem um marco, Júlio. Tem um marco processual e procedimental. Eu vou contar essa historinha rápida aqui. Eu estava nesse escritório como associado, recém-formado. Se não me engano, não tinha nem pegado a carteira, mas já tinha um número. Já tinha o número da inscrição. E um cliente, na época, um cliente prefeito, numa época como essa agora, né, vivendo pré-eleições, né, ano eleitoral, pré-eleições, ele tinha um candidato e esse candidato estava com um problema num partido. E ele procurou, num sábado, o escritório e, na época, o dono do escritório, por N motivos, não conseguiu atendê-lo e pediu que, num sábado, pediu que eu fosse lá atendê-lo, se eu poderia ir lá atendê-lo como associado. Então. E eu fui atendê-lo. E a causa era muito complexa, era uma causa que todas as teses davam que seria uma tese negativa para o cliente. E aí, início de carreira,
você está disposto a atuar no êxito, a ter contato com o cliente. Você se esforça mais para ter o acesso ao processo. E, nesse sentido, eu falei com o dono do escritório, a tese é essa, está muito negativa, e ele falou, não pega, não. Eu acho que nós não vamos atuar nesse caso, não. Agora, se você quiser, você pode fazer, isoladamente, e aí você resolve com ele. E isso foi um marco, porque mesmo com a tese negativa contra os interesses do cliente, naquele momento eu consegui um procedimento e possibilitou que esse cliente se candidatasse, mesmo contra a jurimetria desfavorável para ele. E isso foi um marco, porque depois disso, naquela região, eu virei referência para eles. Então, tudo que tinha envolvendo essa matéria, eles me consultavam, eles indicavam. Então, teve esse marco de... no início da carreira, não sei se foi sorte, se foi destino, mas eu estava pronto, num sábado, para atendê-lo. Muitas vezes acontece da possibilidade, da oportunidade de aparecer e você não está disposto, não vou falar nem está preparado, mas não está disposto de se colocar para resolver aquele problema. E foi num sábado, eu lembro como hoje, um sábado, eu saí do escritório, eu lembro, 8 horas da noite, depois de ter analisado, ter feito tudo, e trabalhei no domingo para distribuir uma ação na segunda. Então, são vários detalhes que vêm, mas esse aí me marcou e fez uma diferenciação, sim, na carreira, porque você já começa já com capilaridade de autoridades te validando o seu trabalho. Isso é muito importante. E é engraçado, né? Porque a advocacia ela não é um serviço de fim, né? A advocacia é um serviço de meio. Porém, o resultado ele pode mudar a sua vida, né? O resultado faz a diferença. Só que você só tem resultado se você está disposto a enfrentar a caminhada. Lembre-se disso. Você só alcança o destino se você estiver disposto a caminhar e passar pelo caminho. Você fazer a sua trajetória. Eu sinto muito isso em algumas pessoas. Às vezes você quer o destino, mas não quer enfrentar o trajeto. E essa é uma máxima que eu sempre fiz na minha vida e deu certo, né? E nós conseguimos atingir alguns objetivos com isso. Mas voltando à pergunta, da Josias, eu tenho 16 anos de formado. 16 anos de formado. Se você contabilizar aí, você vai perceber que eu não fiquei nem 6 meses sem estudar. O que isso demonstra? Se você quer viver da advocacia, você tem que se preparar. E essa preparação para nós, advogados, ela passa por estudo. E se você conseguir vincular esse estudo a uma validação técnica formal e titular, conseguir títulos com isso, eu sugiro que você faça. Então, quando eu formei, em dezembro, em janeiro já estava na pós-graduação de Econômico Empresarial da Universidade Estadual de Montes Claros. Quando eu terminei essa pós-graduação, eu já entrei imediatamente na de eleitoral. Ou seja, 2 ramos distintos. Um privado e outro público. Por que isso? Porque meu escritório é full service. Então, numa gama de análise geral, o olhar de cima de quem é responsável técnico, eu tenho que estar capacitado para ter, pelo menos, a direção de como o cliente vai ser atingido. Logo após, eu entrei no MBA da Fundação Getúlio Vargas, em Direito Tributário, porque atingia a área pública e a área privada. Então, eu fiz primeiro um privado, um público, que era na área eleitoral, depois eu fiz o MBA, que vinculava-se nas duas áreas. Ele tanto serviria para o município, arrecadador, quanto serviria para o empresário, a sociedade empresarial. Após isso, por estar já na docência, e só a titulação de pós-graduação não servir naquele momento como validação imediata, eu tinha que me especializar e ter a titulação. Aí eu busquei um mestrado. Naquele momento, no início de carreira, trabalhando, eu tinha que buscar um mestrado que envolvia as minhas características de tempo, que eu não tinha não tinha bolsa. Eu tinha que trabalhar e estudar. Então, busquei um mestrado que me atendesse naquele momento. E logo após, eu já tinha passado um concurso público, já era efetivo na universidade. Eu sempre gostei e sempre quis estudar áreas que envolviam o que nós vivenciamos na sociedade, que é essa Big Data, essa potência de informações e potência de comunicação. Hoje vocês podem observar
O que tem valor na sociedade hoje? Informação. Se você pegar a década de 80, quais eram as empresas que mais tinham faturamento nas bolsas? Empresas de petróleo. Hoje, você pegar quais são as empresas que têm mais valor nas bolsas? Empresas de informação. Então, analisando o mercado, por gostar dessa área, por entender, eu busquei um doutorado, me especializar mais ainda numa área de direito, mas que envolvesse uma repercussão como tema maior, informação. Então, eu fui para a Federal de Santa Catarina fazer um doutorado, onde eu consigo linkar ciência da informação com proteção de dados na área do direito. Aí eu falo de Lei Geral de Proteção de Dados, focado na ciência da informação, que é a realidade econômica mundial hoje. Nós não vivenciamos ainda o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na sociedade brasileira ainda. Porque é muito recente também, Não né? vivenciamos, mas logo, logo vivenciaremos. E isso vai causar um impacto gigantesco. Principalmente das empresas. Muito, muito. E no consumidor. E no advogado também, né? E no advogado. E na sociedade como um todo. Então, essa foi minha ideia. Finalizei ano passado, abril, defendi meu doutorado em abril do ano passado. Até no texto lá, estava doutorando ainda, né? Eu acho que foi uma... mas já finalizei. E nós pesquisamos no Google. Já finalizei e isso faz uma diferença muito grande, porque você acaba, além de ser um estudioso, atuar, você tem uma validação técnica. Então, hoje eu sou convidado para participar de congressos. Você vira autoridade, né? Sim. Com isso, eu lancei um livro, LGPD comentado artigo por artigo. Tem outro livro já na forma agora para sair. Estou lançando um curso específico de LGPD para atender as pequenas empresas, porque é a maioria da sociedade, e eles não sabem nem o que é isso. Eles não sabem nem... Então, assim, descomplicando a Lei Geral de Proteção de Dados para você fazer em casa, como se fosse um passo a passo, para você não ser pego de surpresa e falar, você não estava sabendo. Então, tudo isso envolve uma mudança de propósito também de entregar para a sociedade aquilo que você aprendeu. É muito interessante você conseguir fazer a transformação na ponta, né? Tá vendo, gente? Fica a dica de nicho aí, né? É verdade. Quem tem dúvida aí sobre o que área estudar, especializar. Né? É verdade. E, Herbert, você é professor, né? Você falando de estudo, assim, a gente teve outros profissionais aqui que também são professores. E falando, assim, dessa questão da continuidade do estudo, que ser professor acaba fazendo você estudar e se manter sempre atualizado, né? Então, você tem a questão da especialização, essa sede pelo conhecimento, pela pesquisa, e também é professor. Qual que é a matéria que você leciona e o que você vê, assim, de benefício, né, de seguir para essa carreira? Porque tem quem siga a carreira acadêmica como a carreira acadêmica, né? Quem é professor e segue a carreira dessa forma. Mas tem também quem é profissional de outras áreas, vamos dizer assim, advogado e também professor. Eu sou apaixonado pela docência. Acredito que a docência literalmente transforma vidas. Eu não estaria aqui se eu não tivesse estudado numa escola pública de qualidade, que foi a Unimontes. Então, eu sou grato eternamente pela Unimontes. Eu fiz minha graduação lá, formei em Direito lá, fiz minhas 2 especializações iniciais lá, fui contratado como professor lá e passei no concurso e sou professor efetivo lá. Isso é transformador e demonstra que aquele que quer e utiliza dos instrumentos que são possibilitados, você consegue também modificar a vida de outras pessoas. É muito interessante, tem um caso de um aluno que você perguntou quais são as matérias que eu ministro. Hoje eu ministro algumas matérias de introdução e ministro uma matéria que estou lá mais de 10 semestres, que é Direito Financeiro. É também no início do curso ou é mais no no final? terceiro Lá período. Montes, No terceiro período. Para mim foi mais no final. Eu não tive Direito Financeiro. E a grade eu até falo na sala que essa grade tinha que ser no final também, porque você já viu outras matérias básicas para dar o suporte para o financeiro, mas é para outras discussões. Essa é uma parte para o próximo episódio. E com isso, eu ministrando aulas em outros cursos, porque eu gosto de conhecer outras áreas, em virtude de ter feito um doutorado multidisciplinar, às vezes a gente fica muito na caixinha do direito e esquece que existe uma gama de oportunidades e de outros temas interessantes que você pode linkar no direito. Então, hoje ministro aulas em gestão pública, ministro aulas em ciência sistema da informação, matérias introdutórias do direito para as outras áreas. E tem um aluno lá, 3 semestres atrás, que depois da aula, depois que eu ministrei a aula, ele me chamou no professor. Ele fazia administração na época, eu ministrava aulas em administração. Ele falou assim, professor, eu quero fazer direito agora. Você quer? Eu falei, quero. Então, se dedica. Tira um tempo, volta a estudar e tenta o vestibular e passa. Hoje ele é meu aluno agora nesse semestre.
E ele fala isso, que em virtude da aula que ele assistiu, ele teve a vontade e foi incentivado a tentar direito, e hoje ele é aluno do terceiro período de direito. Isso é muito interessante, porque demonstra que você é um canal de transformação na vida das pessoas. E se você tem isso como responsabilidade, literalmente, ele vai ser modificado na ponta. E o professor tem esse papel de transformar vidas, transformar realidades, transformar famílias, transformar gerações. Meu pai tem ensino fundamental. Então, o orgulho dele é ter um filho doutor, literalmente, tanto como advogado, como doutor na academia. Tem um filho professor da Universidade Estadual. Então, isso tudo é uma transformação de gerações. E esse valor, às vezes, eu dou muito valor nisso, porque talvez ele não teve, e eu sou o espelho dele, que talvez ele não conseguiu, porque não tinha condições de alcançar. Isso acontece em várias famílias, acontece em várias casas, né? Isso é forte. Então, viu? com certeza. Isso Bem bacana. eu acredito muito nisso. Por isso que a responsabilidade é muito grande de quem está no papel de professor. Porque ele é transformador de vidas, literalmente. Eu sou muito grata a um professor da época de escola. Não fui sua aluna, né, Herbert? Infelizmente. Mas eu tenho um professor especial, assim, na época de escola, que foi quem me direcionou para o direito, né? Eu ainda ficava meio assim, não sabia qual área e tudo, e era um professor de história maravilhoso, sou grata a ele, porque não que ele tenha me influenciado a ir para o direito, necessariamente, mas ele me mostrou que era aquilo que eu queria dentro de mim. Então, achei isso bem bacana. Tem realmente muita força. Eu falo assim, o professor, ele abre caminhos. Antigamente era bússola, né? Hoje é o GPS. Se você for por esse caminho, você vai chegar lá no final. Vá por esse caminho. Agora, se você não escolher esse caminho, pode ser que você chegue. Então, assim, literalmente, o professor é um GPS hoje na vida de todo mundo. E eu falo muito para meus alunos. O que a gente tem de mais valioso é o quê? O tempo. O tempo. Se você está num curso que você é infeliz, você vai ter um desgaste tão grande para chegar no final de 5 anos e entregar um diploma para o pai, para a mãe ou para você mesmo e falar, não é isso que eu quero, vou fazer outra coisa. Por que não fazer logo? Por que não tomar o caminho, escolher o destino para seguir o caminho certo? A vida é muito cara, o tempo é muito caro para você ficar perdendo em algo que você não está disposto a viver. E em tudo na vida que você predispõe a fazer certo, você vai ter felicidade. Sucesso igual felicidade. Tudo você predispõe. E isso faz a diferença, né? Tá certíssimo. Nós falamos um pouquinho sobre a sua carreira enquanto advogado, né, enquanto professor. E antes de falar um pouquinho sobre equilíbrio, né, assim, porque até para as pessoas entenderem o quanto de coisa que você faz, né, além de tudo isso, você ainda é presidente da OAB de Montes Claros. E assim, o que motivou você a seguir para esse caminho, sabe, assim, Herbert? Porque, querendo ou não, está mais envolvido até com questão institucional, política, né? Também é devolver para a sociedade, mas é de uma outra forma. O que motivou você? Teve algo assim específico? Como que deu início também, né, a você ter entrado na OAB? Como é que foi isso? Explica um pouquinho. Júlia, tudo vai da origem da vontade do que você escolheu. Como eu escolhi ser advogado desde a faculdade, antes de terminar o curso, eu já estava envolvido na classe que me representaria. Então, eu entrei na OAB como estudante estagiário. Eu participei dos jogos dos advogados mineiros como... Só um parênteses, perdão te interromper, mas é incrível como a maioria das pessoas entra na OAB através dos esportes, não é? A comissão de Eu esportes... mesmo. Eu também. A comissão de esportes, ela é uma agregadora porque o esporte, ele congrega mesmo. Conecta, ele, né? Conecta. E eu, como estudante, eu participei dos jogos dos advogados mineiros. E nessa participação, isso há 18 anos atrás, lá você faz amizades, você conhece o que é o OAB, porque na faculdade você não sabe o que é o OAB. Ninguém ensina qual que é o papel da OAB de fato, qual a importância da OAB de fato para a vida do advogado. E naquela convivência, desde o início, as relações que eu me mantive lá, eu conheci um amigo, até conterrâneo de Salinas, vivia em Belo Horizonte, que me direcionou, você tem que participar da OAB, porque ela é a instituição que, se fortalecida, vai transformar as vidas das pessoas, dos colegas advogados na ponta. Eu comecei a me envolver. Comecei a participar de eventos, comecei a participar de jogos. E quando eu formei, eu já estava inserido dentro da instituição. Não com cargo, mas envolvido em participações dos eventos que aconteciam na instituição. Então, foi natural, Júlia. A intenção de entender qual era o papel da minha classe, entender que anuidades ela tinha um destino específico, que é para valorização da nossa classe, que é para trazer
instrumentos, estrutura e equipamentos para a nossa classe, eu comecei a trabalhar em prol da OAB, a doar o tempo em prol da OAB. E, consequentemente, as coisas vão evoluindo. Eu sempre digo também que nada vence o trabalho. E o trabalho, ele, naturalmente, ele mostra àqueles que estão à sua volta que você merece representá-los. Então, comecei lá como OAB Jovem, depois fui ser conselheiro estadual do Jovem Advogado, participei como presidente de comissão, participei como tesoureiro adjunto, participei como diretor, e aí cheguei à representação como presidente. Estou como presidente graças a vocês, graças a aos 4.000 advogados que estão aqui validando a nossa gestão, que vocês fazem parte também, validando a entrega do que nós estamos fazendo. E isso é muito interessante, porque essa validação é a recompensa que nós temos, porque todo o serviço é gratuito, é voluntário. Mas quando a gente tem uma devolução de reconhecimento, é a motivação, é o combustível que nos faz, como você disse, a dedicar o tempo cada vez mais para entregar cada vez mais para a advocacia. E entendo que essa entrega coletiva, ela repercute individualmente no advogado. Porque quando eu chego num lugar e vejo algumas pessoas de outras áreas, área da medicina, área da odontologia, área da engenharia, me parabenizando e comparando o que a gente entrega para a classe em relação ao que eles recebem, eu fico muito feliz, quer dizer, então, que estamos no caminho certo. Então, essa que é a trajetória. É muito trabalho, entendendo que esse trabalho, independentemente da vontade de ser, se você está se dedicando, naturalmente a classe vai te direcionando e vai te validando para assumir posições e cargos, né? Que talvez não é o mais importante. O mais importante é a gente estar disposto a participar, a estar envolvido, a trazer soluções, a propor soluções, a propor ideias e não simplesmente ficar afastado sem conhecer e às vezes até criticando, às vezes até não entendendo, né, as decisões, né? E assemelhando a essas funções, né, que você exerce, né, você é presidente da OAB de Montes Claros, você é professor, você é advogado, eu imagino que toma muito seu tempo e deve demandar, né, muita cumplicidade da sua esposa, muita compreensão. Eu acredito que ela é da área do direito também, né? Acredito que ajuda muito, sim, né? Com certeza. Eu falo por causa de Júlia, ela também está envolvida com muitos compromissos, eu também me pego em alguns e a gente acaba se entendendo, né? Aí a gente queria saber de que forma que você faz para gerir isso, seus compromissos familiares, né? Gerir seu tempo com a sua esposa, com o seu trabalho mesmo. Aproveitando aqui, mandar um beijão aí para minha esposa, Ana Juliana. Falar que eu a amo muito. Dedicação aqui, dedicatória. E, José, tudo que você se predispõe a fazer, você tem que planejar. E passa no planejamento temporal. Você só consegue atingir todos os objetivos da forma que você se predispõe se você confiar e delegar para as pessoas certas. Não existe construção individualizada. Se existe um sucesso e um alcance de resultado positivo na OAB, é porque existem várias pessoas que estão à volta e acreditam no projeto e acreditam naquela ideia que você se predispôs a fazer. Se existe um sucesso, um resultado dentro de um escritório, existe uma equipe por trás que acredita na liderança do escritório e que vai estar contribuindo para aquele resultado alcance. Tudo isso que nós falamos aqui envolve também na área familiar. Quando você se predispõe a se dedicar sentimentalmente a alguém, essa é a minha visão, você tem que estar disposto a abdicar e abrir mão de várias outras situações e vários outros compromissos em prol de um compromisso sentimental e familiar, que para mim é o mais importante. Hoje, a família é aquele valor e aquele compromisso mais importante que eu tenho. Quando você tem uma família que entende, uma esposa que entende o seu papel, fica tudo mais leve, porque tudo é prazeroso e as vitórias são dos dois. Como eu disse, não existe vitória sozinho. Se tem um alcance de entrega, um resultado no escritório, ela também fez parte disso. Quando ela estava do lado, estava sugerindo, dando ideias, apoiando. Se tem uma vitória de entregar
estrutura para a advocacia, com certeza ela também teve participação de estar apoiando, de estar dedicando, de estar entendendo que talvez a ausência em casa é por um objetivo maior. Então, tudo, se você conseguir planejar e dividir de forma a delegar para as pessoas certas, aquelas que são de confiança, para conseguir um resultado maior, e que aqueles que estão à sua volta entenderem que, muitas vezes, uma ausência numa área é porque outra área está sendo complementada, e se isso for equilibrado e que você não sofra, você consegue todos os resultados que você desejar. E está conseguindo ir na academia todos os dias, né? Todos os dias. Ah, tá. É o propósito também. Todos os dias eu tenho que... Não depende do horário. Pode ser meia-noite, pode ser 5 da manhã, pode ser meio-dia, mas a gente está tentando agora, né? Esse horário você tem que se dedicar. Eu tenho uma fala comigo. Se você não estar bem, como você quer ajudar alguém? Verdade. Para você ajudar alguém, você tem que estar bem. Quando você está no avião, viajando de avião, quando tem instrução da aeromoça, quando ela fala o seguinte, se tiver alguma pane, as máscaras cairão. Antes de colocar a máscara no colega do lado, coloque você mesmo. Você só conseguirá ajudar alguém se você estiver preparado, firme e estruturado. Lembre-se disso. Aquele que não está preparado para ajudar, ele vai atrapalhar aquele que ele se predispôs e atrapalhar a sua própria vida. Isso é muito importante e deve ser levado não só para a área do direito, mas todas as áreas da nossa vida, né? Essa analogia com a avião foi muito boa. Vou copiar, mas eu dou crédito. Claro, fica à vontade. Eu gosto muito de falar sobre isso também, né? Cuidar da gente para cuidar do outro. Acho muito importante. E, Herbert, infelizmente, assim, a gente caminhando para o final, realmente passa muito rápido. Eu estou vendo aqui o horário, passa né? muito rápido mesmo. Não, passa muito rápido. E, assim, a gente tem muito mais coisa para explorar de você, mas então, quem sabe a gente não marca um outro, né? Então, vou fazer uma pergunta, assim, que sintetiza bastante coisa. Tem uma última que foi até uma pergunta que alguém fez, pode fazer ao final, né? A pergunta final. Mas, em relação aos jovens advogados, é uma mensagem para os jovens advogados. A sua história já traz algumas reflexões, mas, assim, até pela sua posição, eu imagino que você veja muito as dificuldades que esses jovens advogados estão enfrentando, né? E algumas coisas que você já passou, eu tenho certeza que você tem que acrescentar para eles. Então, o que você veria que é a maior dificuldade hoje da jovem advocacia, né? Desses novos advogados, é também de pessoas que estão em fase de transição, estão saindo de um trabalho para ir para outro, né? Estão saindo de associado para abrir o próprio escritório, enfim. Qual que seria a maior dificuldade e o que você vê, assim, que seria um conselho, vamos dizer assim, para essa pessoa? Sim. O conselho que nós passamos como lideranças ou como representação institucional, ele vai muito também no conselho que eu passo na sala de aula, para aquele que está quase formando e também para aqueles que me procuram no escritório, me procuram em redes sociais. Independentemente da escolha que você decidir fazer, de seguir, independentemente do caminho que você decidir traçar e trilhar, faça com capricho. O que é fazer com capricho? Se você decidir montar seu escritório, se dedique para que esse escritório tenha o resultado que você quer. O que muitas vezes eu percebo, Júlia, é que as pessoas querem, mas não se planejam e antes de chegar no meio do caminho, já desistiram. Tudo aquilo que você começa sem planejamento, a dificuldade para alcançar vai ser maior. Mas você pode chegar? Pode. Você pode ter uma sorte do universo e atingir o objetivo? Sim. Só que isso é 1 em 1 milhão. Quando você vê um sucesso estrondoso, muito rápido, de alguém recém-formado, você pode ter certeza que isso é sorte. Só que nós não estamos falando aqui de sorte, nós estamos falando de planejamento e de resultado. Se você escolheu ser associado, se programe, planeje e seja um associado com capricho. Se você planejou ser um advogado contratado de algum escritório, faça com capricho. Se você planejou ter o seu próprio escritório, faça com capricho. Lembrando que fazer com capricho não é fazer com as melhores ferramentas que estão disponíveis no mundo, porque você às vezes não tem acesso a elas, mas é fazer o melhor possível dentro das ferramentas que você consegue alcançar. Vejo colegas querendo adquirir sistemas que muitas vezes nem grandes escritórios têm. Só que ele está recém-formado, ele precisa disso. Será que uma planilha de Excel não seria um sistema a ser utilizado para conseguir naquele momento? Eu vejo colegas que se baseiam muito em redes sociais. E eu sempre digo isso também. Cuidado com as redes sociais. Muitas vezes o que está ali não é a realidade.
E isso frustra a pessoa e isso causa uma ansiedade de alcance que, no final, pode até adoecer o colega advogado e a colega advogada. Se você planejar e se você fazer com capricho, que significa fazer com dedicação, eu tenho certeza que vai ter alcance. Se predispõe a fazer e se predispõe a ser o melhor naquilo que você faz. Quando eu falo de ser o melhor, não é ser melhor na concorrência com um colega, mas é naquilo que você se dedicou a fazer, você fazer o máximo possível para entregar tudo aquilo que você escolheu. Se você for bom, se você se dedicar, eu tenho certeza que o próprio mercado e a própria sociedade te seleciona do meio da maioria. Isso faz a diferença na vida do advogado e da advogada recém-formados. Projetos, propostas, isso que vocês estão fazendo? O que vocês falaram aqui? Que vocês são jovens advogados? E estão o quê? Se projetando, buscando informação, entregando para a advocacia, entregando para a sociedade como referência de comunicadores, como pessoas que são advogados, entendem e querem transmitir. Isso tudo faz diferença. É um propósito, com zelo, cuidar, chamar as pessoas que vocês entendem que são referência para entregar para a sociedade e para a advocacia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu sempre falo, inventem modas, façam diferente, mas façam com planejamento e capricho. Muito bom. Muito bom. Palmas. A última pergunta, só que a gente recebeu na caixinha de perguntas, recebemos algumas, mas nós selecionamos uma para falar um pouquinho mais do seu escritório. O doutor Wallson perguntou, é presidente da comissão. Mandar um abraço para de todos. igualdade racial. Vou mandar um abraço para todos os membros de comissões aqui, na pessoa do Dr. Alisson. Eu tenho 2 membros aqui à minha frente, mas mandar aqui já a pergunta dele. E agradecer todos os membros de comissões, porque tudo que nós estamos entregando faz parte de forma essencial, de forma primordial, o trabalho de todos vocês que desempenham. E antes até da pergunta, assim, só um adendo, que foi respondido, eu não fiz a pergunta diretamente, mas foi respondido. Como fazer parte de comissão? Entregue, que então você recebe, né? Sim. Então, fala um pouquinho. Como eu disse, Júlia, não sei se ficou claro, mas a OAB de Montes Claros é de todos. Não é de Júlia, não é de Josias, não é de Herbert. A OAB de Montes Claros é da advocacia e todos que querem participar têm portas abertas para participar. Procure um presidente de comissão que você quer. Se você quer participar da BJ, procure a doutora Iara. Se você quer participar da igualdade racial, procure o doutor Alisson. Se você quer participar da OAB Mulher, enfim, qualquer área institucional você pode procurar que tem acesso e vai participar. Lembrando que o trabalho, a gente precisa de colegas para que a gente possa valorizar o todo e, consequentemente, sua profissão vai ser valorizada individualmente. Esse aqui é o nosso lema lá, que é cada vez mais incluir e avançar, assim como acontece na seccional, com o presidente Sérgio Leonardo e o doutor Gustavo Chalfon, presidente da Caixa. Ótimo. Então, o doutor Wallson quer saber se o seu escritório ele possui um setor financeiro, né, que cuida das suas finanças, ou se você não tem, se você pretende abrir, se é você mesmo que cuida das suas finanças. Ótimo. Excelente pergunta. E casou com o que eu falei anteriormente. Não necessariamente você precisa ter os melhores sistemas financeiros para gerir o escritório. Mas no escritório eu tenho contabilidade e tem secretaria que faz uma função. Secretaria administrativa e secretaria financeira. Esse controle é feito e passa, sim, ainda na minha mão. Não diariamente, mas em um período do mês eu faço uma conciliação com aqueles que são responsáveis do setor e com a contabilidade. O jovem advogado ele precisa ter um contador? Não. Se ele tiver condições de ter, ótimo. Mas ele tem sistemas hoje que vinculam, até gratuitos, que fazem uma gestão para ele financeira do escritório dele? Tem. Isso é importante? Porque ele tem que enxergar o que ele tem que pagar, o que ele tem que receber, qual que é a projeção futura que ele quer nos próximos 6 meses, no próximo mês, no próximo ano. Qual que é o objetivo do escritório? É estruturar com novas salas, com novos computadores? É comprar sistema? É contratar pessoas? É contratar estagiários? Fazer através do escritório a especialização dos membros do escritório? O escritório vai bancar congressos para os membros? Tudo isso está dentro dessa conjuntura estrutural de gestão e, consequentemente, de finança. Essa que é a ideia. E não precisa ter os melhores sistemas. Se você tiver acesso, maravilha, perfeito. Agora, se você não tem, faça com capricho, faça com aquilo que você tem à disposição.
Ótimo. Maravilha. Infelizmente, encerrando o episódio. Porque realmente tem mais coisa que a gente poderia explorar, né? Teriam várias perguntas para a gente fazer, principalmente nessa área financeira. Né? A gente sabe que você é uma pessoa muito experiente. Né? A gente queria sugar mesmo o conhecimento de você. Mas quem sabe, bastante. né? Que sugamos muito. Quem sabe a gente não possa marcar outro episódio, né? Com certeza. Mais uma vez, eu quero agradecer, Josias, Júlia, pelo brilhantismo, pelo ineditismo, pela proposta de entregar para a sociedade conhecimento. Estou sempre à disposição. Agradeço pelo convite. Aproveita e fala seu Instagram, Herbert. No mundo das redes sociais, com certeza. Né? Precisamos de engajamento, de curtidas, né? Seguidores. Meu Instagram é @herbertalcântara, com 2 T's, Alcântara com 2 T's. Pode me seguir que eu sigo de volta. Isso é interessante, né? Porque os alunos sempre perguntam, professor, você segue de volta? Eu sigo. E tudo isso que nós estamos fazendo aqui, eu fico muito feliz porque nós nos conhecemos através da advocacia. Então, ou seja, a amizade, o trabalho, a informação tem um propósito que é transformar não só a vida dos nossos clientes, mas tudo aquilo que a advocacia transforma na sociedade para fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária e dentro daquilo que nós entendemos que é o bem-estar social. Né? Maravilha. Seu Instagram? @Josias Neves, com 2 S no final. Desde já, né? Agradecer, né, todo o nosso público aí que pôde assistir, acompanhou no ao vivo, nem que for um pouquinho, né? Vai estar gravado, né? Quem puder assistir lá depois. Agradecer o pessoal do estúdio aqui que faz essa gravação pra gente, sempre muito bem organizados, né? O Preu e o Chico, tá bom? E agradecer você também, né? Que é minha companheira nesse projetinho. Tamo junto. Que tá virando um projetão. Né? O meu Instagram é @JuliaMLMiranda e o do nosso podcast Carreiras de Sucesso. Sigam lá, gente. Eu nunca peço, eu sempre me lembro, né, para poder curtir o vídeo no YouTube, também se inscrever no nosso canal, para poder receber aí todas as notificações dos próximos episódios. Já temos um marcado, também vai ser muito bacana. E agradecer, Herbert, pela participação. Vamos marcar outro, tenho certeza, porque temos muito aqui o que conversar. Quem sabe a gente não marca com você e com outros, né? Uma troca de ideia, um bate-papo. Quem sabe a gente também não toma uma cerveja, né? Mais informal, né? Que é legal, porque ver isso um pouco também. Sempre à disposição. Como vocês sabem, nós teremos várias pautas institucionais que serão entregues agora aí nesse mês, no próximo mês e nos meses seguintes, né? E isso, com certeza, vai ser pauta para a gente discutir aqui, entregar e responder perguntas. Então, conte sempre comigo. Convidando, estarei de pé à ordem para servir. Ótimo. E o Instagram também da OAB, né? @OAB Montes Claros. Sim. É OAB Montes Claros, Isso, né? OAB Montes Claros. Para o pessoal também saber aí dos próximos eventos que terão vários. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado, pessoal aqui do estúdio também. E obrigada. Tchau, tchau.